Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Bom, gente, eu estou aqui na Grow Investimentos para falar de para nós tocarmos num assunto sobre um departamento que é o Family Office, que é dirigido pelo consultor de investimentos Ricardo Moraes. Veja só, nós estávamos conversando e passando essas matérias toda semana para vocês e veio uma dúvida muito grande, Ricardo. Uma pessoa falou assim: olha, eu tenho o costume eu mesmo gerenciar, eu não confio em ninguém, o dinheiro tem que ser guardado por mim, como você pode me ajudar? Essa é a pergunta do Dr. Paulo. Dr. Paulo, não vou citar o sobrenome, mas que fez essa pergunta. Claro, essa pessoa ela pode continuar fazendo essa gestão do próprio patrimônio, né, que a gente chama uma gestão mais ativa, né? A diferença é que existem especialistas que trabalham com isso, né? Então, especialistas que trabalham praticamente 24 horas, principalmente os fundos de investimento que operam ações asiáticas, digamos assim. Então, essa pessoa, né, essa família como um todo, ela tem outras coisas. Esse cliente ele pode ter os próprios negócios, ele pode ter o seu estilo de vida que ele quer curtir e ele tem a família para curtir também, né? Então você está tomando parte do seu tempo, que é um tempo precioso, para estar fazendo esse esforço a mais. Que tem especialistas. Exatamente. E que cobram um pouco, por isso só ganham sobre o resultado, é isso, né? Sim, muitos deles ganham sobre o resultado, né? Tem uma administração e uma taxa de performance, que a gente fala. Né? E dentro desses gestores, né, você consegue estar escolhendo o melhor fundo de investimento para aquele cliente específico, né? Onde a gente faz análise. Hoje em dia no Brasil existem mais de 11 mil fundos de investimento. Por isso que é muito difícil você estar fazendo isso por você, né? Então a nossa especialidade é conseguir fazer a análise desses gestores e desses fundos. Ou seja, tem dois tipos de análise que a gente fala, análise quantitativa e análise qualitativa, né? Na análise quantitativa você entra com os números, ou seja, você tem um índice Sharpe, esse é um exemplo, né? Onde você analisa o retorno que aquele gestor fez efetivamente menos o retorno livre de risco, que a gente chama, dividido pela volatilidade, você tem um índice Sharpe. O índice Sharpe nada mais é do que ele mede quanto aquele gestor arriscou para estar ganhando aquele retorno. E aí muitas vezes você olha um retorno alto, você fala, nossa, esse fundo é muito bom. Não necessariamente, porque aquele fundo pode ter arriscado muito para ter ganho aquele retorno. E também, do mesmo jeito que ele subiu 10%, ele pode ter descido 10%. Então você tem que fazer uma alocação estratégica, né? Olhando todos os ativos, olhando todos os tipos de fundos, onde a gente tem fundos de investimento de ações, multimercado, renda fixa, fundo de direito creditório, que são... E vários deles incluem riscos diferentes. Então tá, e os riscos param por aí ou os riscos são maiores? Existem mais riscos? Sim, existe também análise de risco, né? Onde a gente está analisando todos os tipos de risco. Então o primeiro, que é o mais conhecido, é o risco de mercado, né? Onde você vê as ações, principalmente, sofrem muito em cima desse risco, que é o risco onde notícias fazem uma ação subir ou uma ação descer. Esse é o risco de mercado. Existe o risco de crédito, ou seja, se você entrou num título onde a pessoa te deve, né, ela vai gerar renda ao longo do prazo baseado no pagamento, como se fosse um aluguel. Então essa pessoa ela pode não ter mais dinheiro para pagar e você parar de receber. Esse é o risco de crédito. Tem o risco de liquidez, ou seja, você não consegue vender o seu ativo no momento que você precisa. Então tem o risco operacional, onde você pode estar fazendo uma análise errônea de alguma operação e a operação não se fechar, ou seja, a pessoa pode sofrer alguma ação judicial, então a operação ela cai. Então você tem esse risco operacional, né? Então nessas análises você consegue avaliar. No lado qualitativo, né, que a gente havia comentado antes, você avalia como é que é o gestor, como é que é a sua equipe, você avalia coisas mais que a gente chama de soft skills, né? Bom, eu acho que é interessante que você que está nos assistindo participe, mande seus e-mails
Faça suas perguntas, espero a gente poder ter convencido o Dr. Paulo aí que é uma pessoa, ele é muito concentrado, ele falou assim, eu não consigo acreditar, mesmo porque ele até citou a situação do Eike Batista. Como é que fica o Eike Batista nessa história? O que aconteceu? Como é que dá para falar? Podemos dar uma pincelada nisso ou não? Melhor não? Melhor não. O mercado julga, é o melhor julgador da situação. Mas é justamente vendo esses parâmetros que as pessoas têm que estar ancorados e ter especialistas. A gente não pode apenas investir pela emoção. Pela emoção, às vezes, a brincadeira sai cara. Sim. Bom, Ricardo, semana que vem nós vamos dar mais algumas pinceladas. Quero que você continue participando. Não tenha vergonha, não tenha medo, nós não vamos falar seu nome aqui. Não pode fazer suas perguntas. Mande para produção @aartedefazeramigos.com.br que o Ricardo Moraes vai estar atendendo você com certeza. E se você quiser marcar um horário aqui na Grow com o Ricardo para tirar suas dúvidas, ele também está à disposição. Um abraço, até semana que vem. Ricardo, muito obrigado e a gente volta a conversar na semana que vem. Obrigado. A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Visite nosso site www.aartedefazeramigos.com.br